Finalizamos o nosso projeto e agora? Como que nós fazemos a finalização dele na nossa prancha? Muitas vezes nós queremos fazer pranchas diferentes do que a que o Revit distribui para a gente gratuitamente, ou também se você tem alguma folha específica e quer fazer algumas alterações nela e você não sabe como fazer essa prancha, é justamente isso que eu vou te ensinar na aula de hoje e também na aula de amanhã, tá bom? Por quê? O resultado final ele vai ser o mesmo, ele vai ser folhas em ABNT. Então eu vou separar essa aula na aula de hoje e também na aula de amanhã, só que você vai aprender duas formas de fazer isso. Uma com parâmetros de dimensão e outra modificando a família inteira. Então vão ser duas aulas que eu vou te ensinar algumas propriedades para você fazer essas modificações. E lembrando, essas criações vão ser do zero. Eu vou mostrar sim como que é uma prancha, uma folha que eu utilizo, pelo menos para fazer a aprovação na prefeitura. Eu vou explicar o porquê que eu utilizo ela no final dessa aula. Então eu sugiro que você fique realmente até o final dessa aula aqui. Só que antes disso eu vou te mostrar como criar do zero essa folha, tá certo? Então vamos criar lá para o nosso Revit. Então para a criação de uma folha ABNT paramétrica, venha aqui em cima, Ctrl D, que nós vamos no início, arquivo e novo. Por que eu faço isso? Porque eu não vou abrir um novo projeto, não vou criar uma nova família, eu vou criar um novo bloco de título. Pode abrir A1, tanto faz você escolher qualquer uma dessas folhas. Essas famílias aqui, elas são próprias do Revit, então a Autodesk envia gratuitamente essas famílias. E agora nós temos que entender como que nós vamos parametrizar essa família. Nesta aula eu vou te explicar uma maneira que você vai conseguir controlar 100% lá no projeto final a altura e largura dessa folha. Para isso nós vamos criar um parâmetro de direção e controlar esse parâmetro de direção por parâmetros de instância, tá bom? E na aula de amanhã eu vou te explicar uma coisa diferente, que são algumas famílias aninhadas, uma família dentro de uma família, tá bom? Só que é o seguinte, aqui eu abri a folha, ela está com 841 de largura por 594, uma folha A1, só que eu quero preparar essas linhas para realmente ser uma folha ABNT. Por isso, vem em criar, linha, e eu vou criar um retângulo aqui dentro e será um retângulo qualquer. Desta forma, DI no teclado, e agora sim que eu criei um triângulo qualquer, eu vou selecionar, vou cotar estas linhas de dentro, as linhas internas da nossa folha, e agora eu vou modificar realmente a distância dela, tá? Então aqui 7, aqui vamos colocar 10, parte superior 10, embaixo 7 e por último aqui do lado ele é maior, 25. Depois disso você vai selecionar a cota e travar esta cota, importantíssimo travar, porque daí assim quando nós modificarmos a parte externa, as linhas externas da nossa folha, essas linhas internas elas não serão modificadas. Então se eu modificar aqui, perceba que o 25 ele continua travado, tá certo? Então não vou fazer nenhuma modificação aqui nessas linhas. Depois DI no teclado, e agora sim você vai cotar as linhas externas da nossa folha, então altura e também largura, ok? Pronto. Depois disso, agora sim que está a parametrização dessas dimensões. Seleciona a cota 841 e vem aqui em cima, legenda. Nós vamos criar uma nova. Nesse momento, como eu tenho uma família do zero, não tem nenhuma legenda, nenhum parâmetro criado, vamos em criar parâmetro e largura, underline, folha. Deixa eu colocar aqui com maiúsculo, largura, folha, tipo, cotas, ok. Depois exatamente a mesma coisa com a nossa altura, underline, folha. Uma sugestão, nunca utilize espaço, porque qualquer cálculo que você faça com um parâmetro que tem espaço, a possibilidade de dar erro é grande. Então sempre mantenha tudo junto, separado com um underline, vai depender de como que você vai organizar os seus parâmetros, tá? E tipo, ok, altura, folha, e está criado. Agora você vai ter que criar as folhas A1, A0, A1, A2, A3 e A4,
Bom, para isso, vem aqui em tipos de família, abriu na minha outra tela, e agora em tipos de família, nós vamos criar novo tipo A1 paisagem. Vamos criar só as paisagens para a aula não ficar muito repetitiva, tá ok? E depois você faz a modificação da altura e largura, não tem problema nenhum, tá? Depois, novo tipo A2 paisagem, e como eu sempre gosto de fazer, seleciona tudo, Ctrl C, ok, novo tipo, Ctrl V, modifica para A3 e também vamos modificar para A4. Então copiei, Ctrl V, pronto, criamos os tipos e as nossas cotas estão paramétricas. Desta forma é só a gente vir, faltou A0, né? Deixa eu criar aqui novo tipo A0, pronto. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar com a folha A0. Eu estou aqui com minha cola na minha outra tela para a altura e largura. A0, ela tem 1189 milímetros de largura para 841 de altura, ok? E aumentou a nossa folha, vamos deixar essa cota aqui para fora, perfeito. Depois modifica a folha 1. A folha 1 ela vai ter 841 por 594. Perfeito, eu criei a família a partir dela, então a 1 está correta. A folha A2 ela tem 594 por 420. Folha A3 420 por altura 297. E por último, a folha 4, ela tem 297 por 210, ok? Então assim, não se preocupe com essas cotas que elas vão estar bem distantes, não tem problema nenhum. O que nós vamos escolher mesmo está aqui, ó, A3, ok? E folhas criadas. Depois disso, vem arquivo, salvar como, salva essa família. Vamos colocar RT folha ABNT, ok. E quando você for utilizar dentro de um projeto, é somente você carregar esta família dentro do seu projeto e criar uma nova folha, tá bom? Essa aula aqui já está ficando um pouco mais longa do que o previsto. Eu vou te explicar um pouco melhor da prancha final, acho que em outra aula. Pode ser? Assim a aula fica mais curta e na próxima aula eu vou te explicar uma forma de criar famílias alinhadas dentro da prancha, tá bom? Então a gente consegue algumas configurações diferentes dentro da família em si, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, porque daí o YouTube entende que foi um vídeo bacana, tá certo? E também se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima aula.